amigos, eu sou o Solomar Rockenbach e estou aqui apresentando mais um programa Uma Janela para a Cidade. E hoje estaremos entrevistando a vereadora Noêmia Rocha, que vai falar um pouco de sua gestão, de seu mandato como vereador do nosso município, e também o especialista em direito financeiro, Alcio Figueiredo, que estará falando tudo sobre o sistema financeiro de habitação. Já voltamos na sequência. E para dar início ao nosso programa, começaremos a entrevista com a vereadora Noêmia Rocha, perguntando, vereador, como surgiu a sua participação na vida política de nossa cidade? Solomar, a minha história na política, eu sou filha de pastor e tive uma palavra profética, iniciei um projeto social cuidando de viúvas, que é um projeto inédito no Brasil, cuidávamos de viúvas e jovens na dependência química. E com essa luta, era geradora de recursos, com essa luta de levantar fundos para atender esse projeto social, surgiu então das próprias mulheres a ideia de ser candidata a vereadora. Vereadora, eu gostaria também que a senhora falasse, para aqueles que estão nos assistindo, a senhora faz parte da bancada de oposição ou situação na atual legislação? Solomar, eu sou a única da oposição. Somos 38 vereadores e eu sou a única da oposição. Eu digo sempre, eu sou líder da oposição e líder de mim mesma na casa. Os 37 foram para a base e eu até achei que teríamos um número maior, porque o prefeito Gustavo Frutti, ele ganhou as eleições com 8 vereadores. E eu tinha uma preocupação de que teríamos um número menor. Mas pensei, puxa, vai ter um número maior. Mas, para minha surpresa, os 37 foram para a base e ficamos na oposição, fazendo uma oposição coerente, com muita responsabilidade, mas com muita dificuldade também por ser sozinha. Vereadora, nós também sabemos que a senhora está no seu segundo mandato e gostaríamos que a senhora apresentasse dos projetos de leis apresentados que se tornaram leis. Quais os mais importantes na sua visão? Eu tenho um projeto de lei, na verdade já é lei, que é o banimento do amianto. Nós fizemos um trabalho muito importante na Câmara, com seminários, com debate, uma discussão muito acirrada. Por quê? O amianto é 100% cancerígeno, é uma fibra que mata pessoas, mata o trabalhador. E preocupada com a saúde do trabalhador, nós idealizamos o banimento do amianto na cidade de Curitiba. Por quê? Ele foi banido na Europa, ele foi banido já em 5 estados do Brasil, incluindo São Paulo, Rio Grande do Sul, e aí as indústrias vieram para Curitiba ou para a região metropolitana. Nós idealizamos esse projeto, que era muito difícil de ser aprovado, mas graças a Deus, com o nosso trabalho, com muita articulação, foi aprovado em Curitiba o banimento total do amianto. Isso é muito importante que leve a conhecimento da população, porque uma vez que você está protegendo de que o nosso irmão venha a sofrer de uma doença maligna como o câncer, porque o amianto já está provado que é cancerígeno, você está contribuindo inclusive com a saúde pública de nosso estado, de nossa cidade. Vereadora, também a gente tem conhecimento de que a senhora tem uma participação muito grande no combate e na proteção daquelas mães que são dependentes de droga. Como é que está esse projeto? Como é que está a situação perante a nossa prefeitura e perante o texto legal que será aplicado pelo nosso município? A minha luta em relação à dependência química é muito grande há muitos anos. Há mais de 20 anos nós trabalhamos com recuperação de dependência química. E a nossa comunidade, não somente evangélica, mas católica também, a comunidade religiosa, ela resgata o jovem por ideal. Ela tem esse desejo, então ela aluga galpões, ela leva para dentro de casa, mas não tem estrutura, não tem subsídio para que possa atender essa demanda que a cada dia mais cresce. Então nós idealizamos uma casa de recuperação como equipamento público. Era uma luta do mandato passado e nós agora idealizamos então, dentro desse projeto de casa de recuperação como equipamento público, um centro especializado de atendimento a gestantes usuários do crack, usuários de droga. Por quê? Essa menina está gestante de uma criança, o pai dessa criança também é usuário de crack. A probabilidade dessa criança nascer com dependência química é elevadíssima. Então, nós idealizamos esse projeto, que é um centro especializado de atendimento a gestantes usuários do crack, que em Curitiba tem muito. Apresentei à secretária Márcia Frutti, ela acatou, tínhamos dinheiro do governo federal do enfrentamento do crack, então esse projeto já vai ser idealizado esse ano
ano ainda. Dentro desse projeto, Solomar, nós idealizamos a capacitação profissional dessa menina, ou seja, idealizamos um salão de cabeleireiro, um salão de beleza. Ela vai aprender uma profissão, vai melhorar a sua estima, que é baixíssima, e aí ela vai sair com direito a uma vaga de emprego. Nós conversamos já com os grandes salões de Curitiba e eles já dispuseram essas vagas de emprego para essas meninas. A recuperação da sua escolaridade, ela vai cuidar dessa criança. Nós tivemos uma informação de uma usuária do crack, inclusive que foi a própria Márcia, presidente do FAS, que nos deu essa informação, que tem uma menina em Curitiba, que está na 9ª gestação, que deseja muito ser mãe, mas é usuária do crack. Ela tem um filho, o poder público tira dela, porque ela não tem condições de cuidar. Quando ela soube do centro, ela ficou feliz e disse, puxa, agora eu vou poder ter meu filho. Essa é a intenção nossa, de incentivar essas meninas, usuárias de drogas, a pensar nessa criança que não tem culpa, que está vindo aí, e ela ser incentivada a parar de usar drogas e ser incentivada a fazer parte desse projeto social, que vai ser o primeiro a nível de Brasil. Solomar, Brasil não tem um centro ou uma casa de recuperação como equipamento público. A gente sabe que as drogas é através da prevenção, através do combate ao tráfico, através do tratamento e da reinserção dessa pessoa no mercado de trabalho ou na sociedade. Parabéns, vereadora. É importante que a nossa população tenha conhecimento desses fatos, porque a drogadição no Brasil ela é alarmante e tem que alguém começar a se preocupar. Eu acredito que até chega em uma forma bastante atrasada, porque nós deveríamos nos preocupar na prevenção para que esses cidadãos não fossem os drogados que nós encontramos na rua, que lamentavelmente nos entristece muito. Vereadora, a gente sabe também que na Câmara Municipal de Curitiba surgiu um projeto de um secretário que tirava benefícios, que tirava gratificações de alguns funcionários, e a gente sabe que a senhora foi contra. Como é que está esse projeto? Esse projeto avançou? Foi considerada a sua posição por a secretaria que promoveu essa legislação? Sim, nós tivemos 2 projetos na casa no início do ano. Um era sobre o PPA, sobre o piso salarial, e o outro era sobre gratificação. E foi observado através dos próprios funcionários que não estavam sendo contemplados, um número elevadíssimo de pessoas. Então, a ideia foi essa, foi sentar e conversar com a secretária. Nós fomos lá, junto com a representação dos sindicatos, ela percebeu o erro, e é um erro, porque eles deixariam de ser contemplados naquilo que ele tem direito, que é o seu salário. E agora está formatando, está sendo feito novamente uma nova lei que nós vamos estar atentos, fiscalizando novamente esse projeto de lei que virá para casa, para que venha a contento e atendendo a todos os trabalhadores. Isso é muito importante e interessante, né? Porque direito de trabalhador você deve de preservar, você deve de procurar sempre avançar, porque tudo aquilo que tira desmotiva e trabalhador desmotivado, com certeza não produzirá o 100% que poderá desempenhar para nossos cidadãos, para os nossos curitibanos e paranaenses. Vereador, também nós tivemos conhecimento, porque a gente pesquisa a vida dos nossos representantes no Legislativo, de que a vereadora ela foi indicada pela Câmara Municipal como representante junto à Liga Paranaense de Combate ao Câncer no Hospital Erasto Guedes. Qual a importância, vereadora, dessa participação junto a um hospital de extrema necessidade ao nosso estado e ao nosso país? O Hospital Erasto Guedes é uma referência a nível de Brasil nos cuidados em relação ao câncer. Eu tenho uma preocupação muito grande em relação a essa doença, que também ela está prejudicando muito, avançando demais. Eu perdi minha mãe, Solomar, com câncer de mama. Minhas 2 irmãs também tiveram câncer de mama, foram curadas. E estar ali no hospital, na coordenação e como conselheira, eu sou uma conselheira ali do Hospital Erasto Guedes, participando efetivamente de todo o processo que acontece ali, tanto administrativo, como os avanços da tecnologia, como uma interlocutora junto à Câmara Municipal para que haja mais recursos, mais verbas. Já consegui verbas do governo federal para aquela instituição que é muito séria e muito importante a participação dos parlamentares. Os vereadores também entram com a sua participação, dando essa verba que nós temos de cada um. Então, eu estou ali acompanhando todo o trabalho do Erasto Guedes e ajudando também como interlocutora do Poder Público Municipal. Ok, vereadora, eu gostaria que a senhora explicasse também para aqueles que estão nos assistindo que a vereadora é corregedora da Câmara.
que é ser corregedora da Câmara Municipal, vereador? É um papel interessante ser corregedora. Tudo que acontece de anormal, tudo que aquilo é literalmente a palavra, é corrigir os erros, tanto em relação aos departamentos ali, as sessões daquele lugar, como comportamento, como ações dos vereadores. Tudo que percebe-se em relação à atividade do vereador, ou do trabalhador, do funcionário público dentro da Câmara, é meu papel corrigir. Claro que tem todo um trâmite, é importante, por exemplo, se for alguma coisa que venha, ou urgente, que venha o meu papel, aí nós entramos com a atuação. Mas, geralmente, a normativa é através do Conselho de Ética. É feita uma representação em relação ao vereador, em relação ao comportamento ou uma atitude de vereador dentro ou fora da casa. Aí, obrigatoriamente, o Conselho de Ética encaminha para a corregedora e aí eu vou fazer o parecer, vou analisar todo o processo para que eu possa ter uma definição ou devolver para o Conselho ou continuar no trâmite. Você sabia? É importante que a gente leve essa informação. Sim. Para que você tenha conhecimento das responsabilidades que o vereador tem dentro de uma Câmara Municipal. Vereadora, como é que está o relacionamento, já que a vereadora faz parte da oposição à atual gestão, com a FAS? Como é que está o seu relacionamento com a Fundação de Assistência Social do município? Em relação à fase, eu tive um grande avanço, Solomar, este ano, justamente com o Centro Municipal de Atendimento a Gestantes Usuárias de Drogas. Por quê? Foi interessante que quando eu fui falar com a Márcia, foi uma quinta-feira de manhã, e ela me disse o seguinte: eu acabei de fazer um diagnóstico, 100 dias de diagnóstico do prefeito, e observei que tem muitos moradores de ruas. Estão chegando mais de 4.000 moradores de rua em Curitiba, que é absurdo. E ela disse que, vendo os moradores de rua, ela percebeu que tinha muitas gestantes, muitas meninas usuárias de crack que estão nas ruas. E aí ela disse, eu pensei, o que fazer com essas meninas? E aí ela disse para mim, vereadora, você me traz um projeto que vem de encontro à nossa necessidade, à demanda grande em Curitiba. Então, essa parceria, eu estou bem contente, bem feliz de ter essa parceria. Depois ela foi procurar um recurso para a construção dessa casa, encontrou um recurso do governo federal que seria devolvido se não tivesse projeto. Então, esse projeto veio de encontro. Então, eu tenho uma atuação assim, muito importante em relação ao FAS e nós estamos com uma parceria muito boa. Eu não posso negar isso. A gente trabalha para a população. Até alguns falam, nossa, mas a FAS está atendendo a presidente ou o prefeito está atendendo uma oposicionista, mas na verdade não é uma oposicionista, é uma demanda da nossa população, é um projeto importante que nós estamos trazendo para a cidade, independente de partido, de oposição, de base. O que precisa ser, a população tem que entender e os políticos têm que ter essa consciência que a gente tem que pensar na cidade, tem que pensar na população, independente do credo ou da sua ideologia. Que bom, vereadora, que bom que a FAS vem dando uma atenção a todos os legisladores, porque ser da situação ou oposição, todos representam o interesse de nossa população. E é muito importante que todos tenham a oportunidade de desempenhar sempre algo voltado ao interesse daqueles que representam junto às instituições que foram eleitos. Vereadora, eu, como sou um pesquisador, também estive observando, e até vou lhe fazer essa pergunta, como cobrança ao prefeito Gustavo Frutti, a interligação do bairro Sítio Cercado com o Boqueirão, ela carece de uma ponte, e a senhora já fez esse pedido, já oficiou esse pedido. Como é que está a situação? Já foi atendido? O projeto está andando? Ou por enquanto está esquecido? Porque entendo que essa ponte, ela facilitará, sobremaneira, a locomoção entre esses bairros, desviando o tráfego de ruas hoje, em hora de pico, altamente congestionadas. Então isso aí vem a favorecer saúde, que evita acidente, vem a favorecer a agilidade, enfim, tudo. Como é que está a situação desse seu pedido, vereador? Eu fui pessoalmente no Sítio Cercado, buscar essas informações e reivindicar essa ponte. Nós tivemos lá um estudo, fizemos um estudo junto com o regional do Sítio Cercado e está sim já no planejamento para esse ano ou início do ano que vem essa ponte que realmente é interessante. Se você olhar no mapa, Solomar, ela isola dois bairros assim por causa de uma ponte. Há uma solicitação antiga da população e eu não entendi por que não tinha sido acatado ainda, mas vai ser acatado, já está no planejamento.
essa ponte que liga esses dois bairros, o que vai facilitar, como você bem disse, a população, o tráfego ali, a mobilidade da população em relação a esses dois bairros e esse rio que corta essas duas populações. Vereadora, nós gostaríamos também, estamos encerrando o nosso programa, no que tange a essa entrevista, que a senhora fizesse as suas considerações, porque parece-me que a senhora tem à disposição da nossa população um site, o seu programa de rádio e até uma bolsa de emprego, que eu não comentei, que você está empregando os nossos irmãos paranaenses. Gostaria que a senhora fizesse seu comentário a esse respeito. Nós temos o nosso site www.noemiarrochatudojunto.com.br. Lá nós temos assim, por isso tive uma nota 9.2 ali da Gazeta do Povo em relação à transparência. Procuramos ser totalmente transparente, eu tenho consciência do meu papel como vereadora, então ali tem muitas informações, até de vários projetos que nós temos, que aqui não deu para falar de todos, mas as pessoas podem pesquisar, como você pesquisou, Solomar, e eu quero agradecer você acompanhar nosso trabalho. Temos oferecimentos de emprego, é verdade, temos alguns parceiros. Eu faço parte da comunidade evangélica, então eu estou muito junto com essa comunidade e entendemos que havia necessidade da gente colocar dentro do nosso site oferecimento de emprego, as atualizações do nosso mandato, os projetos, os nossos debates, os nossos seminários. Recentemente fizemos um seminário com o senador Magno Malta sobre pedofilia e drogadição e maioridade penal, que foi fantástico. Tudo que se refere à cidade, à discussão da cidade, nós estamos promovendo. Temos também um programa de rádio, na Rádio Marumbi, uma AM 730, pela internet também você pode ouvir, que nós também fazemos. É um programa chamado Mulher Instrumento de Deus Fazendo Ação Social. Todos os dias às 15 horas, todos vocês estão aí convidados a participar dessa programação e convidados também eu abro um espaço para a população conversar conosco através do site, um mural de recados. Você pode mandar seu currículo em relação ao trabalho, essa bolsa de trabalho, de emprego que nós temos, pode mandar seu currículo, pode mandar sua solicitação de melhorias do bairro, a sua rua, como aconteceu com essa ponte, as melhorias do seu bairro, iluminação, tudo que você precisar, creches, demandas de creches, ou mesmo jovens da dependência química que queira se tratar. Nós temos um programa muito importante que nós recuperamos jovens da dependência, denúncia, tudo que você precisar. Esse site, www.noemiarrochatudojunto.com.br, está à disposição da população de Curitiba. Ok, vereador, obrigado. Nós estamos encerrando essa entrevista. Qualquer dúvida que você venha a ter, você pode enviar a sua solicitação através do e-mail umajanelaparacidade@gmail.com, que nós estaremos respondendo. E quando for um assunto de maior complexidade, estaremos trazendo alguém que entenda o assunto para esclarecer a você e a toda a demais população que nos assiste. Obrigado, vereadora, e já voltamos. E dando sequência ao nosso programa Uma Janela para a Cidade, vamos entrevistar agora o professor e especialista em sistema financeiro de habitação, Dr. Alcio Figueiredo. Seja bem-vindo, Dr. Alcio Figueiredo, ao nosso programa, e vamos de início perguntar o que é o sistema financeiro de habitação, Dr. Alcio. Bem, Solomar, antes de iniciar, quero agradecer o convite e é um prazer estar nesse programa Uma Janela para a Cidade. Quero também parabenizá-lo por essa iniciativa que vai trazer conhecimento para toda a população de Curitiba e de Paraná. O sistema financeiro da habitação consiste num sistema idealizado pelo poder público para proporcionar a moradia ao cidadão brasileiro. Doutor Alcio, quem é o mutuário adquirente da casa própria? O mutuário adquirente da casa própria é todo cidadão que tem acesso ao financiamento da casa própria junto aos agentes financeiros credenciados pelo governo federal. É interessante. Agente financeiro, Tócio. O que é agente financeiro? Vamos esclarecer a nossa população. Na verdade, agente financeiro são as agências bancárias. Mas dentro das agências bancárias existe um setor que especificamente trabalha com o financiamento da casa própria. Esses agentes financeiros ou instituições financeiras são credenciados pela Caixa Econômica Federal para atuar junto ao mercado consumidor. Doutor Alcio, uma das coisas que seria interessante a gente informar aqueles que nos assistem, a nossa população, os contratos de financiamento da casa própria,
eles são abrangidos pelo Código de Defesa do Consumidor, doutor Alcio? Sem dúvida, eles são abrangidos pelo Código de Defesa do Consumidor, porque a instituição financeira, ela presta um serviço à comunidade. De qual forma? Primeiro concede um crédito e depois, na duração do contrato, 20 e 30 anos, ela presta o serviço de informação, recebendo as prestações mensais e fornecendo diversas informações ao mutuário. Também é importante a gente levar a conhecimento quais as maiores dificuldades enfrentadas pelos mutuários no financiamento de suas casas, doutor Alcio? Em verdade, eu posso resumir essas maiores dificuldades em 2 pontos. Primeiro, a questão dos valores das prestações, que muitas vezes são excessivas e em outras vezes até abusivas, e outra, o saldo residual garantido no final do financiamento, ou seja, um novo refinanciamento. E quem tem direito a usar esse financiamento, doutor? Qualquer cidadão que tenha determinada renda mensal. Normalmente está fixada de 3 a 5 a salários superiores ao valor da prestação. Um assunto no sistema de financiamento da casa própria que a gente também tem encontrado com muita frequência é que, com o passar do tempo, o mutuário, aquele que comprou a sua casa, a prestação aumenta de forma que ele não consegue honrar esse compromisso, doutor. Isso é uma realidade? Realmente é uma realidade, porque os agentes financeiros que trabalham com financiamento habitacional normalmente reajustam as prestações mensais em percentuais superiores à renda, ou seja, em outras palavras, o aumento da renda do seu salário é inferior ao aumento das prestações mensais. Então, para que fique mais claro àqueles que nos assistem, na verdade, o agente financeiro deve sempre respeitar a equivalência salarial ou comprometimento de renda daquele que fez o financiamento. É isso, doutor? Perfeitamente. Inclusive, isso existe uma cláusula no contrato que nós chamamos de plano de equivalência salarial por categoria profissional. Esse plano de equivalência salarial, ele permite um equilíbrio no contrato, ou seja, a prestação deve subir, ser reajustada de acordo com o aumento do salário do mutuário. Doutor, também é importante que aquele que quiser fazer uma pergunta, ele pode utilizar o e-mail umajanelaparacidade@gmail.com, que a gente estará na sequência levando essa informação. E uma das perguntas que chegou já em um programa anterior, que a gente vai fazer para o senhor, que é nessa área, por que o financiamento hoje está se tornando muito difícil de você conseguir esse financiamento, doutor? Em verdade, é por causa das exigências cadastrais. Isso aí, a pessoa acaba solicitando aquilo que é difícil de você conseguir para atender os anseios. Na verdade, eles estão pedindo uma sobregarantia daquilo que você está propenso a utilizar como seu financiamento. Na verdade, o que funciona, o agente financeiro, você preenche um cadastro, apresenta seus documentos de comprovação de renda e ele efetua uma análise. Como ele faz essa análise? E muitas vezes ela é indeferida, por quê? Porque o mutuário não tem condições de adquirir determinado imóvel. Doutor, esse contrato que é feito sob financiamento, ele pode ocorrer um desequilíbrio nesse contrato, se tornando inviável o pagamento? Olha, normalmente eu digo que o mutuário, ele casa com o agente financeiro. Porque normalmente esses contratos variam de 20 a 30 anos. Durante nesse período de 20 a 30 anos, nós temos oscilação da renda do mutuário e também das economias do mercado de consumo. O que ocorre normalmente? As prestações são reajustadas acima do poder de compra do próprio mutuário, porque o salário não acompanha o mesmo reajuste das prestações mensais. Doutor Alcio, no tocante o não pagamento, a inadimplência desse mutuário, quais as consequências que ele pode vir a sofrer perante a justiça do nosso Brasil? Olha, a primeira consequência é básica, perda do imóvel. Mas o agente financeiro, ele tem 2 formas de retomada desse imóvel. Primeiro, de forma administrativa, que a gente é denominada de execução extrajudicial. E depois, pelo Poder Judiciário, através da execução judicial. Doutor, nós também notamos que todo o financiamento, na verdade, ele privilegia aquele que tem um salário. E existe alguma coisa por parte do governo para atender aqueles
que vivem em situação de miséria para ter o seu canto, ter a sua moradia? Infelizmente não. Não existe um programa do governo oficial, né, que trabalhe para fornecer a casa própria, a moradia própria ao cidadão que não possui renda. O que caracteriza que o nosso direito é essencialmente, os nossos programas são essencialmente patrimonialistas. É lamentável, é lamentável. Inclusive é interessante que aqueles legisladores que estão nos assistindo, que comecem a trabalhar no sentido de criar oportunidade para o brasileiro ser brasileiro, para que você possa morar no mínimo em um teto digno, que é isso que a gente espera. Doutor Alcio, quais os pontos mais discutidos via judicial no que tange a financiamento de casa própria? Hoje o que se discute mais é o valor das prestações, em questão da equivalência salarial com a renda mensal. A segunda questão é a questão do saldo devedor, onde se discute a amortização negativa, a questão da capitalização de juro, a questão da taxa nominal, a da taxa efetiva e, em especial, também a questão dos juros contratuais. Olha, isso aí é de uma valia muito grande levar essa informação para que você tenha esse conhecimento e, ao mesmo tempo, saber que, às vezes, por distorções do próprio contrato, do sistema financeiro, você pode buscar alguém que venha auxiliar no sentido até de reduzir a sua prestação. Isso é viável e é possível, doutor? É possível, sim. Só que isso tem que analisar cada contrato de forma individual. Ou seja, deverá consultar sempre um advogado especialista na área. Ok. Doutor, mais um assunto que nós gostaríamos de externar àqueles que nos assistem é o fundo de garantia por tempo de serviço, ele pode ser usado para abater no financiamento? Não só o financiamento, o saldo devedor, mas também as prestações. O que a gente sugere é que o fundo de garantia por tempo de serviço seja utilizado sempre de forma para abater o saldo devedor, nunca as prestações mensais, que o prejuízo será muito maior para o mutuário. Ok, doutor Alcio, os nossos agradecimentos pela sua participação no programa Uma Janela para a Cidade e tenha certeza que iremos convocá-lo novamente para outros assuntos que a gente tem conhecimento do seu conhecimento. A gente sabe do trabalho que você vem fazendo pelo sistema financeiro e não só isso, também das aposentadorias, que a gente sabe que você é um especialista nesse assunto. Doutor, meu muito obrigado. Eu agradeço, Solomar, e muito obrigado pelo convite.